Eles citam, inclusive, que sem se curvar a Maria, né, não há salvação. E há algo extra ainda. Fora da Igreja Católica não há salvação. E eu que aprendi pelo Evangelho que sem Jesus, na verdade, não há salvação. Né? Biblicamente é isso. Né? E não é um ataque à Igreja Católica, muito pelo contrário, na verdade. Quinta-feira que vem é o Frei Tiago que vem aqui, né, pessoal? O pessoal acha que não tem polêmica aí. Mas qual a tua visão em cima disso aí? De fora da Igreja Católica, não há salvação biblicamente falando. Atos 4, deixa eu ver, 12 aqui. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Inclusive tem uma crença católica muito antiga, que é da corredenção de Maria. Na verdade, se você pegar as mesmas obras que você tem aqui, dos santos e doutores da igreja, do São Boaventura, do Afonso de Ligório, do São Luís de Montfort, eles não vão falar nem de corredenção de Maria, eles vão falar que Maria é salvadora mesmo. Eles repetem centenas de vezes que Maria é salvadora. Aliás, o Afonso de Ligório tem vários textos que ele diz que Maria salva mais depressa que Jesus. Né? Vários textos que ele diz isso. Né? Nós seremos mais rapidamente atendidos e salvos mais depressa recorrendo a Maria do que ao seu filho, ele vai dizer. Então, enfim, aí depois, quando a Igreja Católica viu, não, isso aqui é muito heresia, muito braba, eles passaram a atualizar os termos. Aí eles passaram a falar, não, Maria não é salvadora, mas ela é corredentora, ou seja, ela é salvadora junto com Jesus, né? Para não passar a ideia de que Maria salva sem Jesus. Aí depois, durante séculos, teve vários papas que se pronunciaram repetindo exatamente isso, que Maria é corredentora. Aí, só que ainda não era dogma, né? Era uma doutrina oficial, não era que nem a Imaculada Conceição, a Assunção de Maria, que ninguém podia contestar. Aí vários católicos, você tem até a Madre Teresa de Calcutá e muitos outros, fizeram petições oficiais lá ao Vaticano para reconhecer como sendo um dogma, né? A corredenção de Maria. Salvo engano, o João Paulo II, que acreditava, pode ser que esteja confundindo agora, o João Paulo II que acreditava na corredenção de Maria. Só que o tempo foi passando e ele acabou não dogmatizando a corredenção. Aí os papas que vieram depois dele, o Bento XVI e o Papa Francisco, os dois fizeram declarações contra a corredenção de Maria. E aí agora, quando o novo Papa assumiu, saiu uma opinião que eles chamam de dicastério, né, que é o órgão oficial que julga a doutrina da igreja. E claro que essa resposta veio depois de décadas, né, de perguntas. Né, eles não é que em meio dia, em um dia só, eles foram lá e responderam essa questão. Não, o próprio documento explica que é fruto de uma década aí, ou mais só de estudos sobre esse tema. E daí eles chegam à conclusão de que não é corredentora, né? Ou seja, inclusive isso causou um rebuliço no mundo católico. Pergunta para o Frei Tiago sobre isso na live que vocês tiverem, que com certeza ele vai ser daqueles que vai detonar o Papa por ter feito isso. Por quê? Porque você tem inúmeros santos do passado, doutores da igreja, papas, que falaram que Maria não apenas corredentora, mas salvadora mesmo, redentora mesmo, né? E aí agora o Papa vai lá e um documento oficial, formal, depois de décadas de estudo sobre isso, de pesquisa sobre isso, vão lá e concluem que Maria não pode ser chamada de corredentora. Eles falam que ela é cooperadora, mas não é corredentora, né? Então, para você ver como é que a doutrina deles vai se atualizando com o tempo e conforme a conveniência. Por que eles não aprovaram a corredenção de Maria agora? Porque o próprio documento diz isso, que isso iria atrapalhar o diálogo ecumênico com as igrejas protestantes. Ou seja, iria escandalizar os protestantes e afastar mais os protestantes da igreja, então melhor não. Sendo que isso daí, cara, imagina o Papa do passado, daqueles lá que mandavam queimar protestante na fogueira, vendo esse tipo de explicação, quer dizer, a igreja preocupada com o que os hereges iriam pensar, né, da doutrina, e por causa da preocupação desses hereges, ela vai lá e não faz o dogma que os católicos sempre acreditaram, né, pelo menos desde a Idade Média. Então é uma coisa que iria deixar vários papas aí se revirando no túmulo, né? Principalmente aqueles lá, por exemplo, o papa lá que escreveu a bula Unam Sancta, que é uma bula lá, acho que o ano é 1305, que vai dizer que, até vou procurar aqui, a bula Unam Sancta aqui, só para confirmar, a bula Unam Sancta, tem um texto dela na Monfort, que é um site católico, que ele vai dizer exatamente aquilo que você falou, o Papa Bonifácio VIII, não, é 1302, né, eu tinha falado 1305, que o Papa Bonifácio VIII, olha como é que ele vai terminar. Por isso, declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda a criatura humana estar sujeita ao Romano Pontífice.
Ou seja, ele não apenas diz que fora da Igreja Católica não há salvação, que é algo mais genérico, embora seja claro também, né? Então, ele vai dizer que tem que ser sujeito ao bispo romano, ou seja, ao Papa, para ser salvo. E ele ainda faz questão, fala, é absolutamente necessário. Ou seja, não é que pode ser, se, sei lá, se for ignorante, alguma coisa assim, que eles começaram, eles fizeram vários malabarismos depois para tentar conciliar esse texto com outros textos. Não, ele usa o termo mais claro e taxativo possível. Declaramos, dizemos, definimos, pronunciamos que é absolutamente necessário. Ou seja, a forma mais clara e enfática possível. Inclusive, no próprio documento, ele vai citar nominalmente os gregos. Ali, deixa eu ver se eu acho aqui. Assim, se os gregos ou outros que não foram confiados a Pedro e aos seus sucessores, é necessário que reconheçam que não fazem parte das ovelhas de Cristo, pois o Senhor disse no Evangelho de João que há um só rebanho e um só pastor. Ou seja, nessa época não existia ainda a reforma protestante, mas ele cita nominalmente os gregos, ou seja, falando da Igreja Ortodoxa, e vai dizer que eles não fazem parte do rebanho do Senhor e que, portanto, não eram salvos. Ele está explicitamente condenando os ortodoxos aqui, sendo que hoje, se a gente vai ver a teologia católica atual, depois do Concílio Vaticano II, e isso é algo que você vai ter que perguntar para o Frei Tiago, que ele vai poder falar até melhor do que eu sobre isso, ela vai mudar completamente a teologia da igreja sobre isso. Nem a pau que eles vão dizer hoje que é absolutamente necessário ser sujeito ao Papa para ser salvo. Pelo contrário, se a gente vai no Catecismo Católico, eu vou compartilhar a tela aqui, enquanto isso eu vou tomar uma água também. Ele diz, na verdade, que esses papas aí, há vários papas, são todos falsos. Ele diz, há muitos e muitos e muitos papas são todos falsos. Né? E, inclusive, ele foi perseguido várias vezes, morou escondido no Paraguai, em um galinheiro, inclusive. Ele vai contar essa história de novo aqui. E é complicado ali, né? Deixa eu botar aqui, peraí. Sim. Inclusive aqui, depois do Concílio Vaticano II, você viu uma ruptura. Na verdade, essa ruptura já veio de antes, né? Até o começo do século passado, teve lá bulas como a bula Sílabo dos Erros, que condenava abertamente, oficialmente, toda qualquer forma de liberdade de culto, liberdade de imprensa, liberdade de consciência. Para eles, nem sequer podia ser tolerada a existência de outras igrejas que não fosse a católica, né? O Estado tinha que ser católico. O Estado laico eles condenavam com a máxima velocidade possível. Tem vários papas, tem um papa lá que dedicou um tópico inteiro chamado A Monstruosidade da Liberdade de Imprensa, porque ele dizia que não podia dar liberdade para o erro. Enfim, a teologia católica oficial, antiga, sempre foi essa. Só que com o passar do tempo que eles viram que o catolicismo estava cada vez mais perdendo fiéis, cada vez mais eles iam sendo derrotados pelo secularismo, pelo aquilo que eles chamam de modernismo, né? Que assim, durante muito tempo você praticamente só teve reis autoritários, absolutistas, né, regimes totalitários. Então, essa visão aí mais liberal, mais democrática, é uma coisa mais recente na história da humanidade, né? Então, quando começou a ficar mais famoso esse tipo de sistema, a Igreja Católica foi ficando para trás, né, como uma instituição obscurantista, autoritária, né, que pregava exatamente o tipo de coisa que era qualquer regime totalitário do passado dizia, né? Aí a própria Igreja Católica começou a precisar, eles viram que eles precisavam mudar, né? Porque imagine se até hoje a igreja estivesse matando gente na fogueira em praça pública, né, declarando que todo mundo tinha que ser católico, né, que não podia ter igrejas que não fossem católicas, sendo contra a liberdade de imprensa e assim por diante, né? Ia ser um escândalo total, né? Ninguém iria admitir isso. Os próprios católicos ficariam escandalizados, porque hoje em dia até os católicos não têm, a grande maioria deles não tem esse pensamento. Só católico de internet que pensa que nem Zé Cruzadinha dos dias de hoje, né? Mas, então, por causa disso, como a igreja perdeu o poder político e perdeu o controle da narrativa, ela teve que se adaptar ao mundo moderno. Na verdade, ela se rendeu ao mundo moderno. Durante muito tempo, ela lutou contra o mundo moderno. Tem bulas, tem documentos que mostram que até o século XIX, em pleno século XIX, dos estados papais, o que era o estado papal? Eram estados onde o papa governava diretamente, como o monarca mesmo, né? Então, ele tinha súditos, ele tinha exército, e até mesmo usava esse exército dele para atacar outros reinos católicos, para conquistar territórios na Itália, assim por diante. Toda a história dele, na época da Reforma mesmo, eles só não conseguiram destruir a Reforma porque o Papa estava em guerra contra outros católicos, né? Estava em luta lá contra o Sacro Império Romano Germânico, do Carlos V, enfim, né? Todo um rolo lá que depois a gente pode falar mais se necessário for. Inclusive, o saque de Roma foi o próprio rei católico do Carlos V, o mesmo que condenou Lutero na dieta de Worms. Esse mesmo imperador católico fez uma guerra contra o Papa. Na verdade, o Papa que tinha declarado guerra contra ele tentou tomar os territórios dele.
e aí ele lutou contra o Papa e tomou o Papa em cativeiro, né? O Papa ficou como cativo dele, né? Durante alguns anos, e saqueou lá Roma, né? Então, enfim, é toda uma história para você ver como é que o Papa naquela época não tinha nada a ver com uma autoridade espiritual, que nem hoje, né? Um cara bonzinho, um cara que só prega paz e amor. Não, ele era um ditador mesmo, propriamente dito. Não perdia em nada para qualquer outro ditador da época. E para você ver como é que eles eram hesitantes no mundo moderno, o último estado do mundo que se atualizou, né, que se rendeu à modernidade, foram os estados do Papa. Até pleno século XIX, como eu disse, tem vários historiadores que confirmam isso, os papas não admitiam nem mesmo ferrovias nos estados papais. Eles mantiveram o feudalismo o máximo que eles puderam. Tipo, quando já estava até em todos os países da Europa, praticamente, já estavam com a Revolução Industrial a pleno vapor, né? Você tinha ainda nos estados papais, você tinha escravidão, você tinha tudo que é tipo de atraso, e era intencional isso, porque eles eram contra o mundo moderno no máximo do termo, né? Eles queriam que o mundo ficasse parado na Idade Média, do feudalismo, para sempre. Essa era a ideia que eles tinham. Aí depois que eles perderam o poder político, depois que eles viram que eles perderam o controle da narrativa, aí eles tiveram que se render ao mundo moderno. Só que durante muito tempo teve um conflito entre os bispos católicos que queriam que a igreja se modernizasse e os bispos que eram ainda a favor da igreja antiga. Aí o ponto de ruptura, que a gente pode dizer, né, que nessa queda de braço, os bispos da modernidade venceram aqueles bispos lá do atraso, do obscurantismo, foi justamente o Concílio Vaticano II. E mesmo assim, não foi fácil, né? O cardeal Yves Congar, que é inclusive um dos que foram mais importantes do Concílio Vaticano II, ele vai dizer que eles só conseguiram aprovar trechos como esse que eu vou ler agora, justamente porque eles usaram uma linguagem ambígua e vaga de propósito, intencionalmente, justamente para que os bispos mais tradicionais, né, aqueles mais conservadores, não se opusessem muito, né? Então eles acabaram aprovando, e isso é muito irônico, porque se você vai ver a intenção, né, a ideia, o propósito de um catecismo é justamente de explicar as coisas para os fiéis, para as pessoas mais simples. Então, o único propósito de catecismo é de usar uma linguagem mais clara possível, né? Porque não faz sentido. Se for para usar uma linguagem ambígua, dúbia, vaga, que abre margem para muitas interpretações, então deixa a Bíblia lá, né? Deixa os documentos magisteriais que já existem, né? O propósito do catecismo é ser o mais claro. Inclusive, se você pega os catecismos antigos, o do Pio V, do Concílio de Trento, você pega o catecismo do Pio X, né, de 1904, você vê que são catecismos totalmente claros. Eles não deixam nada em ambíguo, nada em aberto, né? Aí você pega o catecismo amarelinho, que é o do deixa eu ver, até tem aqui um livro. Esse livro aqui é um livro que com certeza o Frei Tiago deve ler e gostar muito. É um livro chamado Os Erros do Catecismo Moderno. Esse livro, ele foi escrito, na verdade, ele foi escrito por um católico e ele foi publicado e divulgado pelo Centro Dom Bosco, que é um centro católico, né? Que nem sede vacantista oficialmente, pelo menos, né? Só que eles denunciam esse modernismo infiltrado na igreja. E eles reconhecem que o catecismo amarelinho, que eles chamam, por isso mesmo que esse livro aqui é amarelinho também, que é o catecismo feito, acho que foi em 92, pelo Papa João Paulo II, que é em grande parte baseado no Concílio Vaticano II. Tem vários trechos que eles fazem Ctrl+C, mais Ctrl+V do Vaticano II. Esse catecismo ele é deliberadamente vago e ambíguo, porque justamente para não desagradar ninguém. Ele é muito mais, ele pende muito mais para o lado dos modernistas, mas ao mesmo tempo eles evitam usar uma linguagem totalmente clara para justamente não dizer que estão entrando em contradição com outros catecismos do passado. Por quê? Porque isso foi uma jogada intencional da parte dos teólogos modernistas para poder, vamos dizer assim, mudar o rumo da igreja sem que houvesse tanta contestação assim por parte do clérigo mais conservador. Aí quando a gente vai ler aqui, por exemplo, aqui eu estou com o verbete 818 do Catecismo Católico, o mesmo Catecismo amarelinho ali. Olha o que ele vai dizer. A gente acabou de comparar com outro documento lá da Unam Sancta, onde o Papa diz que qualquer um que não seja submisso ao Papa está fadado ao inferno. Já era para eles, né? Não tinha a mínima chance. Era absolutamente necessário para a salvação de toda a criatura humana. Aí aqui, olha o que eles vão dizer. Os que hoje nascem em comunidades provenientes de tais rupturas, que rupturas é essa? Justamente a reforma protestante, o cisma do Oriente, lá da Igreja Ortodoxa, está falando das igrejas que não são a Igreja Católica, são outras igrejas que não estão em comunhão com Roma. Sim. Ele diz, e que vivem a fé de Cristo, não podem ser acusados do pecado da divisão. Isso daqui, por si só, já deixa alguns aí de cabelo em pé, né? Porque o argumento número 1 que eles usam contra a gente é falar que a gente é dividido.
né, acusar a gente de ser dividido, porque Lutero dividiu a igreja, não sei o quê. E aqui o próprio catecismo deles desautoriza eles a dizer isso. Né? Eles falam que a gente não pode ser acusado do pecado da divisão. Ele continua. A Igreja Católica abraça-os com respeito e caridade fraterna, justificados pela fé recebida do batismo e incorporados em Cristo, é a justo título que se honram com o nome de cristãos. E os filhos da Igreja Católica reconhecem-os legitimamente como irmão do Senhor. É impossível ser mais claro do que isso. Ele diz que a gente é justificado, né, incorporados em Cristo, e nós somos cristãos não apenas nominalmente, né, em aparência, mas a justo título, ou seja, cristão de verdade, e ainda que nós somos legitimamente irmãos do Senhor. Né? E ainda por cima, aí depois vai piorar, ele vai dizer, além disso, existem fora das fronteiras da Igreja Católica muitos elementos de santificação e de verdade. A palavra de Deus escrita, a vida da fé, etc. e tal. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude da graça e da verdade. Uau! Ou seja, veja a diferença, né? Antigamente eles diziam que nossas igrejas eram igrejas heréticas, seitas satânicas, queimavam na Inquisição lá, queimavam nos autos da fé quem fosse herege, quem pregasse doutrinas protestantes. E hoje em dia, olha como é que a igreja mudou. Nós não apenas somos salvos, como ainda as nossas igrejas são meios de salvação. Então é uma coisa boa. Ainda tem gente que ousa dizer que a igreja não mudou de opinião, que é a mesma igreja de 2000 anos, que é a mesma tradição. Eu lembro, inclusive, já vou terminar aqui, né, para não me estender muito. Eu lembro de uma vez que um católico entrou na nossa live, e só para contextualizar, toda a live nossa sobre catolicismo, a gente joga o link lá para o católico que quiser entrar e debater com a gente lá. E às vezes, a maioria das vezes nenhum entra, nenhum tem coragem, às vezes alguns entram, né? E aí, nessa live, o católico entrou e eu mostrei algumas coisas do tipo para ele. E perguntei, cara, como é que pode ser que estava argumentando a mesma igreja de 2000 anos, a tradição de 2000 anos? Eu perguntei, como é que pode a tradição ser a mesma há 2000 anos se ela está claramente mudando desse jeito? Aí ele falou, mas é que a tradição faz uns zigue-zagues, né? Foi exatamente aquilo que ele disse, né? A tradição do zigue-zague de 2000 anos, né? Mas se estava correto no passado, por que a igreja se arrependeu e pediu perdão por isso? Então ela estava errada antes ou está errada hoje? Esse é o caminho que a instituição vai fazendo. Ela vai num zigue-zague e ela vai achando as formas, ali vai sempre se atualizando e achando as formas que ela acha melhor naquele tempo. Enfim, para não reconhecer que a tradição efetivamente mudou. E depois, que drible, hein? Exato. E aí depois eles querem dizer que os sete vacantistas estão errados quando eles dizem que a igreja não é mais a mesma e que os papas são papas falsos, né? Na verdade, os sete vacantistas eles estão errados, mas não pela razão que os católicos tradicionais afirmam. Eles estão certos em apontar que, de fato, a igreja mudou, que é uma coisa óbvia, né? Qualquer pessoa de bom senso, de honestidade intelectual reconhece isso. A questão toda não é essa. A questão toda é que o que eles querem restaurar é uma igreja pior ainda do que a atual, né? Aquela igreja que matava a gente na fogueira, que pregava contra a liberdade de consciência, de liberdade religiosa, de culto e assim por diante, né? Então, infelizmente, essa parte ruim da história, né? Eles querem restaurar uma igreja que já não existe mais. Mas, inclusive, só para terminar aqui, agora é a última coisa mesmo, né? Que eu vou terminar, que eles estabelecem como padrão a volta ao padrão medieval, ou seja, aquela igreja da Idade Média não poderia ter mudado. Por exemplo, o Papa mudou a missa. Se você vai ler lá, o Papa Pio V, ele vai dizer que, eu não tenho agora a citação aqui na minha frente, mas basicamente, eu sempre cito esse trecho nas minhas lives, né? Basicamente ele vai dizer que ninguém nunca, no futuro, agora e para sempre, poderia mudar a missa. A missa nunca poderia ser rezada de forma diferente. Aí o que o Papa Paulo VI fez? Mudou a missa, né? Criou uma missa nova lá. E, enfim, mas o fato é, eles apontam que houve uma mudança da igreja medieval para a igreja atual. E isso é verdade. Só que aquilo que eles não apontam, que eles não conseguem perceber, é que se a gente usar a mesma lógica deles contra eles, a gente vai ver que, por exemplo, na igreja primitiva, no primeiro século, e não apenas no primeiro século, nos primeiros séculos ali da história da igreja, por exemplo, nenhum pai da igreja defendeu a Imaculada Conceição de Maria, a Assunção de Maria, várias doutrinas católicas não estão nem na Bíblia nem nos pais da igreja. Então, se eles usassem a mesma lógica que eles usam, a igreja da Idade Média era uma coisa, a igreja de hoje é outra. Portanto, a igreja de hoje é falsa. Se eles usassem a mesma lógica, mas de forma retroativa, ou seja, vamos pegar a igreja lá do primeiro século e comparar com a igreja da Idade Média, eles iriam ver que a igreja da Idade Média já era uma corrupção em relação à igreja primitiva. Então, a igreja atual hoje seria, por assim dizer,
a corrupção da corrupção. Né? Eles mudaram uma vez e mudaram de novo. Né? Então, só que eles não usam essa lógica. Por quê? Porque eles estabelecem que o padrão de perfeição, né, o ideal assim na cabeça deles é justamente a igreja medieval. Né? Então, eles estabelecem o rito tridentino como sendo certo, e dane-se se nos primeiros séculos esse rito nem existia. Eles acham que esse rito é o certo e tem que ser assim para sempre. Né? Então, como eu falei, né? Então os dois estão errados, mas pelo menos na questão do mérito, da questão que eles falam que houve a mudança, os sete vacantistas têm total razão naquilo que eles falam. Né? Exatamente, eu penso da mesma maneira aí, porque o Frei Thiago mesmo, em uma ou duas lives comigo, ele falou, eu acho que foi na penúltima live comigo, ele disse que os católicos estão cedendo para espiritismo, para macumba, e isso palavras dele, ele falou na última live, tem registro disso, né? E ele defende o sede-vacantismo, na verdade, né? E eu penso mais ou menos que nem tu, que ao menos eles estão defendendo a visão deles, né? Não estão sendo hipócritas em relação a isso, né?